26 de abril de 2026. Ontem, no sábado 25 de abril, no jantar de correspondente nos Estados Unidos, na Casa Branca, houve mais uma tentativa de assassinato do Donald Trump. Mais um tal dito lobo solitário. É a terceira tentativa. E dessa vez os caras tentou na Casa Branca. O atirador foi detido, segundo informação, ele está preso. Aqui mostra como revolucionários, pessoas, grupos revolucionários, mostra como esse pessoal, eles são ousados, corajosos e não mede consequência para atingir seus objetivos e matar quem se coloca em seus caminhos. É essa força, essa determinação que tem feito o mundo hoje está na mão do maligno. Você pega nações, países, sempre as lideranças, boa parte das lideranças são psicopatas, são pessoas capazes de tudo para se manter no poder. Aos grupos que eles matam todas aquelas prodígios, pessoas começam a surgir na sociedade que possa suceder, convencer a população e conseguir tomar o poder. Eles matam, prendem, inventam mentiras, contam história e encerram essas pessoas na prisão, inventam um crime qualquer, pendura na forca. O único regime, com todos os problemas que tem, que permite um filho de pobre chegar ao cargo máximo de uma nação é na democracia. Um exemplo aqui no Brasil, nós temos Bolsonaro, que foi filho de um caseiro, cara que foi caseiro, trabalhou como gerente de fazenda, chegou na presidência. Temos Lula, filho de pobre do Nordeste, chegou no topo. Sendo que há diferença na história dos dois, muito grande. O Bolsonaro chegou com determinação e mérito, trilhando um caminho sem rastro, sem envolver com gente corrupta, com gente assassina. Chegou limpo. Lula não seguiu esse mesmo caminho. Mas se o Lula, você vai analisar o perfil dele histórico, Lula é um psicopata. E o que nós estamos vivendo no momento agora prova isso. E ele sempre posicionou ao lado de grupos de pensadores totalitários que vende aquela falsa ideia que as pessoas sem conhecimento entendem que é impossível, que ele vai resolver o problema da fome, que ele é a solução dos problemas das pessoas. Ninguém é a solução de problema de ninguém. A função do Estado tem que cuidar do que é do bem comum, no geral. As coisas que se influem no privado, no íntimo, no individual, isso é o cidadão que tem que se desenvolver e resolver por si mesmo, que só cada um sabe o seu problema e como aquilo te afeta
e deve buscar para resolver. O Estado não deva interferir. O máximo que o Estado pode fazer é dar um empurrãozinho. A pessoa está querendo fazer tal, mas não está conseguindo. O Estado vai lhe dar uma mãozinha, mas não dar a mão e ficar ali o tempo todo. A pessoa tem que aprender a caminhar com as próprias pernas e seguir adiante. Agora, se todos esses grupos que falam que vai resolver o problema, que ele tem a forma mágica, que crê numa ideia firme, que é aquilo que é o certo que ele vai fazer e quem se opor ele vai matar, são psicopatas no poder. Eles estão dispostos a ir em qualquer lugar onde tiver alguém que está confrontando a sua ideia que ele colocou em mente que vai executar. O Trump, desde antes de ser presidente, tinha em média uns 40 anos atrás, ele falou que ele só entraria na política se as pessoas que estivessem governando não resolvessem o problema, porque o mundo está caminhando com a barbárie. E hoje o mundo vive com a barbárie. Aqui o Brasil, como um país muito grande, as pessoas não percebem, mas o Brasil é um país bárbaro. Nós matamos aqui, assassinato aqui, mais de 60 mil pessoas por ano, chegou a 70 mil. No governo do Bolsonaro, quando mudou o discurso, houve um pouco de medo, esse percentual caiu para 40 mil. Voltou Lula com apoio aos criminosos, falando que os criminosos é vítima da sociedade, que o traficante é vítima do usuário. Esse número de homicídio, de assassinato de mulheres, gays, da sociedade, o número de furto, roubo, os escândalos de corrupção, tudo explodiu. Então nós estamos assistindo isso hoje, tá vendo? Tá vendo o roubo do INSS, até o filho do presidente, o irmão do presidente, os funcionários do INSS, os sindicatos, as associações ligadas ao sindicato, tudo roubando os aposentados. Nós vimos agora o caso do Banco Master, os ministros do STF, na figura do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, envolvido nesse escândalo, nesse roubo de mais de 40 bilhões do fundo do FGC, praticado pelo Banco Master. E o cara, você viu que ele cooptou agentes da máquina pública de todos os setores. Então, é isso que produz a mentalidade revolucionária. Quando aparece alguém que opõe tudo isso, essa pessoa, eles querem tirá-lo do caminho. Como eu disse, o Bolsonaro chegou onde chegou, sem envolvimento com corrupção, você não acha nada do Bolsonaro. Ele prendeu o Bolsonaro agora, é o processo revolucionário. Ele inventou que ele tentou dar um golpe. O Bolsonaro não tentou dar golpe. Se ele quisesse dar um golpe, ele não teria nomeado os chefes militares, os comandos de força que controlam as armas do país, no dia 21 de dezembro, passado o poder para o Lula. Ele passou o poder para o Lula de 21 de dezembro, o dia que ele entregou o poder das armas na mão do Lula. Então, quem faz isso não está tentando dar o golpe. O cara foi para os Estados Unidos, ficou lá, não há nada provando, ligando ele a nada. Mas esse ministro ladrão, tipo o Moraes, provado agora com 129 milhões do Banco Master, mas os outros ministros, tá claro aí as falas do sapão do Gilmar Mendes aí atacando o Zema, se juntaram para tirar o Bolsonaro do caminho. Que eles tentou na facada, Deus salvou ele lá em Juiz de Fora, sobreviveu. Aí, não deu certo. O cara governou, fez o que nenhum presidente fez. Ele reduziu o imposto de medicamento, reduziu o imposto de combustível,
O barril de petróleo era em torno de R$ 100, nós pagamos gasolina R$ 4,60. Teve aquela explosão ali durante a pandemia, ele foi lá, entrou, construiu, baixou o imposto federal, baixou o ICMS geral em todos os estados, conseguiu trazer o preço dos combustíveis para baixo. Na área social, ele construiu mais casa popular da Minha Casa Minha Vida durante o mandato do que Lula em qualquer um de seus mandatos. E isso com pandemia e tudo. O juro da taxa Selic, nós nunca tínhamos pagado juro de 2,5% em taxa Selic. Então, devido à responsabilidade, à administração séria, o juro da taxa Selic foi a 2,5%. Ele conseguiu vender os imóveis com financiamento mais baixo, as pessoas conseguir fazer um contrato da compra de imóvel com uma condição melhor. Lula voltou, acabou tudo isso. O juro hoje 15% ao ano, a taxa Selic está 15%. Quem aguenta financiar uma casa para pagar 30 anos com um juro disso? É impossível. Por isso que toda cidade que você vai, tá um monte de terreno para vender, não vende, casa construída não consegue vender, por causa que o juro dos contratos está muito alto. É esse tipo de coisa que o governo revolucionário constrói. E quando alguém de boa vontade, que está com vontade de fazer um negócio para todos, essa pessoa tem chance de assumir o poder, ela é assassinada ou é afastada através dos conluios. Então, você vê o Trump sofrer essas 3 tentativas de assassinato, porque ele está fazendo algo que precisa ser feito. Certas condições, para o Maduro estava aqui na Venezuela com 36 mil presos, matando o adversário. Ele cessou isso. Ele já parou 7 guerras no mundo. O Irã está lá fazendo bomba atômica, diz que é para exterminar o Israel. Mas a função do Irã não é só o Israel. O mundo cristão também ia para os árabes. Ele ia eliminar os cristãos também. Então o Trump está fazendo algo que é necessário. E as lideranças políticas, umas são dissonância cognitiva, não entendem, não tem a noção da complexidade do problema que vai dar ali no futuro. E tem os políticos também que são ativos, que coadunam com a ideia do Irã. Só que a gente fala, tipo o Lula. Lula compactua com a ideia do Irã, que quem é contra ele não quer o plano dele, deve ser morto, deve ser preso, ser eliminado. É por isso que você vê aqui a senhorinha com a Bíblia na mão, ralada da bandeira, ser acusada de terrorista no 8 de janeiro, condenada a 14 anos de prisão. A mulher que escreveu com batom na estátua, que você tira a sujeira com água e sabão, condenada a 14 anos de prisão. Você viu agora, o governo agora banir plataforma de aposta, que está mostrando que o Lula perde a eleição para o Bolsonaro nas apostas. O povo não vê isso, foi lá e censurou. Então eles vão censurando as informações que vai chegar no povo para enganar o povo. Agora, essa justiça do Lula foi lá que proibir as publicações do jornalista Paulo Figueiredo aqui no Brasil. Então, são séries de medidas que eles vão agindo para ir bloqueando o horizonte de consciência do povo e chegar na hora do povo votar e tomar a decisão errada. Por isso, o revolucionário ele é um mentiroso, um manipulador, e ele, para conseguir êxito com a sua manipulação, ele precisa controlar os meios de comunicação, as fontes que informam a população. E devido à rede de televisão, rádio, é fácil, porque eles dão a concessão. Se o dono da concessão começar a falar, eles ameaçam lhe tirar a concessão, o cara cala.
A internet, como é livre, qualquer um pode ali botar a sua opinião. Eles querem censurar a internet. Assim age o revolucionário. Ele quer bloquear, ele quer matar e está disposto a usar de tudo para poder parar aqueles que vai desmascarar perante a sociedade e vai impedir que ele tenha êxito na sua ideia maligna. É assim, por isso que eles agem dessa forma, não tem consequência. Eles conseguem transformar o sujeito em um homem-bomba, o cara vai lá, com as ideias malucas, se explode, mata várias pessoas que tem em volta, só para causar, entendeu? Só por busca de atender a ideologia. Então você tem que ter noção o que é a mentalidade revolucionária. O que é mentalidade? Quem tem mentalidade revolucionária? Você sabe quem tem isso? É o cara que acredita que o governo tem que dar as coisas para ele. Isso é mente revolucionária. Que Deus mandou. O que Deus mandou? Cada um tem que trabalhar e viver com o seu trabalho. O governo não produz nada. O governo te dá alguma coisa, tem que tomar de alguém. Então você está defendendo o roubo de forma que alguém roube para poder te dar. Isso é mentalidade revolucionária, isso é mentalidade do diabo. Você acha que o governo tem que te dar as coisas? Se o governo te dá, tem que tomar de alguém. Já tem que dificultar a vida de alguém que está trabalhando, produzindo, para poder tirar dele, para poder te dar. Você precisa ter consciência disso. O cara que pensa que o governo tem que controlar tudo, que é o caso do Lula. Um exemplo aqui agora. O governo do Lula quer botar um check-in para você viajar, fazer um passeio, você vai hospedar no hotel. Aí você tem que fazer o check-in pelo Gov. Para que isso? Aí você tem que deixar pago o teu carro, onde você vai, tudo. O governo está monitorando teus passos. Daqui a uns dias, se a gente deixar isso passar, o que vai acontecer? Daqui no amanhã, quem mora em São Paulo para ir em Minas vai ter que pedir autorização do governo. É assim que funciona na China. O chinês, para viajar de uma província para outra, tem que pedir autorização do governo. Se o governo não autorizar, não vai. Como se você estivesse indo para outro país. Você está entendendo o que o Lula está fazendo? Que tipo de governo? O erro que jovens que foi induzido por professor com mentalidade psicopata na sala de aula, induziu jovens a votar nos demônios desse. Então, você precisa ter consciência. Tudo que vem de socialismo, coletivismo, nazismo, fascismo, é tudo revolucionário. Isso é tudo ideia do cão. Não dê voto, não dê poder para política, agentes que acreditam nessas ideias. Se você dá o poder para essa pessoa, hoje sua vida pode estar bem. Mas no decorrer do tempo, talvez não atinja você mesmo. A opressão vai chegar talvez a opressão não chega em você em vida. Mas vai chegar no teu filho, no teu neto, no amanhã. Então o que você vai fazer hoje, tem que fazer hoje pensando no amanhã. O hoje é hoje. Tem que pensar nas consequências do amanhã. Você tem que conhecer a história, como se deu os regimes totalitários no passado. Como se deu os regimes totalitários hoje. A frequência, o modo é o mesmo. É só conhecer e agir para que isso não se repita novamente. Precisa ter essa consciência. Sobre a questão do muçulmano. Quando você vê algum muçulmano, algum defender o islamismo, esse cara ou ele não leu
o Alcorão, ou é um psicopata canalha. Ele quer que o terror, quer implantar o terror na sociedade, oprimir as mulheres, só que ele não fala isso explicitamente, falando eu quero tocar o terror das mulheres, eu quero tirar a liberdade das mulheres, eu quero que as mulheres usem véu, eu quero que as mulheres usem roupa até os pés. Ele não vai te falar isso. Mas como que ele vai te dizer isso? Defendendo o Islã. Ele defendendo o Islã, ele não precisa te dizer que é isso. Então ele está defendendo uma religião que vai lhe impor isso. Precisa ter essa expertise. Se você não tiver a malícia, o cara está dizendo que algo é bom, ali você não consegue ver a maldade. O diabo é malicioso. Ele sempre vai utilizar alguma coisa, algo que vai atrair seus olhos, que vai fazer com que você não entenda onde ele quer chegar. Então, ele vai evocar que algo é bom, que é aceitar, não dizendo o que realmente ele quer. Essa é a realidade. Eu vou colocar aqui, acho que o Trump vai pronunciar aqui, após a detenção do suposto terrorista. Sabe, nesse primeiro momento. Enquanto isso, eu completo com vocês que as conversas de paz, para a gente ter também o contexto sobre isso, falando do Irã, a guerra, ou melhor dizendo, as conversas de paz colapsaram em Islamabad, no Paquistão. Lembrando que conforme houve uma extensão indefinida do cessar-fogo, houve uma série de ameaças. Trump falava que a liderança iraniana estava muito dividida e que não estavam conseguindo sequer se unir para chegar a algum tipo de diálogo quanto ao que poderia ser feito, o que poderia ser conversado e como progredir junto aos Estados Unidos. Resultado, Trump chegou a compartilhar um artigo de opinião do comentarista conservador Mark Thiessen, publicado no jornal Washington Post, onde ele falava que se o Irã está dividido, Trump deveria dar 72 horas e aí matar a parte da liderança que não quer fazer um acordo ou voltar ao conflito. Esse tipo de ameaça repercutiu consistentemente e também houve recados do Irã que ecoavam o que a Guarda Revolucionária Islâmica havia falado mais cedo no conflito. Negociamos com o dedo no gatilho, não acreditamos numa palavra do inimigo. Também com apreensões de navios ao longo desse processo, o Irã fazendo ataques contra navios de bandeira panamenha, atacou 3 e apreendeu 2, e os Estados Unidos apreendendo navios, principalmente circulando no Indo-Pacífico, navios sancionados. Temos Trump falando, vamos lá, para a Casa Branca. Trump falando. O serviço secreto agiu de forma incrível. Esse foi um evento dedicado à liberdade de expressão que deveria unir membros de ambos os partidos e membros da imprensa. E, de certa forma, eu acho que uniu. O fato é que estávamos unidos. Tínhamos uma sala realmente unificada. Foi uma coisa linda de se ver. O homem foi apreendido, foi detido com múltiplas armas e foi detido por vários membros do serviço secreto que agiram muito rápido. Eu acabei de divulgar, por propósito de transparência e clareza, vocês devem ter visto que eu coloquei nas redes sociais, imagens mostrando a violência desse bandido que atacou a nossa Constituição e também mostrando quão rapidamente o serviço secreto agiu. Realmente foi um ótimo trabalho do serviço secreto. Um policial foi baleado. Claro, ele estava vestindo um ótimo colete à prova de balas. Foi atirado, recebeu um tiro a queima-roupa com uma arma muito poderosa. E o seu colete à prova de balas fez o serviço. Eu acabei de falar com esse policial e ele está ótimo, ele está bem. Ele está com os espíritos em alta. Nós amamos ele, nós respeitamos ele. E ele é um cara muito orgulhoso. Um agente do serviço secreto. E nós olhamos para todas as condições. E vimos as condições desse prédio, não está completamente seguro.
E eu odeio dizer isso. É por isso que temos que ter, na verdade, o novo salão de festas que estamos construindo. Vai ser muito mais forte, com vidro à prova de balas. É por isso que as Forças Armadas, é por isso que os serviços secretos estão pedindo mais medidas de segurança. Já faz 150 anos que querem um salão de festa como o que eu estou construindo, por vários motivos. Mas hoje a coisa é um pouco diferente. Porque hoje nós precisamos de níveis de segurança que provavelmente ninguém nunca precisou antes. Todo mundo sabe da tremenda dívida de gratidão que temos com as forças de segurança. As forças de segurança, a polícia de Washington DC, eu acabei de telefonar com a prefeita. E quando terminarmos aqui, o chefe de polícia vai vir e vai discutir também isso da perspectiva deles. Mas eles fizeram exatamente o que deveriam fazer. Vocês viram o criminoso em várias posições, ele foi controlado, está sob controle. Não é a primeira vez que a nossa república é atacada por um suposto assassino que tentou matar. Na Pensilvânia, há menos de 2 anos atrás, vocês viram em Palm Beach, Flórida, muito depois disso. Novamente, tivemos um ótimo trabalho que foi feito pelas forças de segurança. Mas à luz dos eventos dessa noite, eu peço que todos os americanos se comprometam com o seu coração que resolvamos nossas diferenças de forma pacífica. Temos que resolver nossas diferenças, e vou falar. Republicanos, democratas, independentes, conservadores, liberais, progressistas. Às vezes as palavras significam a mesma coisa, às vezes não. Havia uma plateia recorde naquela sala. Uma plateia recorde. Havia uma tremenda quantidade de amor e das pessoas se unindo naquela sala quando estávamos falando. Eu fiquei muito impressionado com isso. Mas nós estávamos cuidando muito bem das coisas. Eu fui tirado do palco muito rápido. O vice-presidente J.D. Vance está aqui. Foi realmente um serviço incrível, o quão rápido todo mundo agiu. As forças de segurança, em particular, o serviço secreto. Marco, mesma coisa. O Pete também estava ali. O Pete nem queria ajuda, ele só queria se virar. Ele não quer que ninguém ajude ele, não é? Mas ajudaram ele. E eu acho que você também falou algo que foi muito impressionante, não é? Então eu gostaria que o Todd Blanche dissesse algumas palavras. E a investigação já está acontecendo. O criminoso foi capturado. A polícia está indo agora ao seu apartamento. Ele mora na Califórnia, é uma pessoa doente. Nós não queremos que coisas assim aconteçam. Eu acho que é muito importante que eu diga. E eu falei para os representantes das forças de segurança nessa noite. É uma noite linda e eles fizeram um ótimo trabalho. E estávamos ali falando de liberdade de expressão e da nossa Constituição. E no final das contas, é tudo sobre isso. Não é só um jantar celebrando os correspondentes, mas é celebrando a Constituição e a liberdade de expressão. Mas eu quero falar de forma muito importante que faremos esse jantar novamente daqui a 30 dias. Vai ser maior, vai ser melhor e até mais legal. Então eu quero agradecer a todo mundo que esteve envolvido na minha proteção. Obrigado também à imprensa, à mídia. Vocês foram muito responsáveis na cobertura nesse primeiro momento. Vocês têm sido muito responsáveis na forma como estão cobrindo isso. Então Todd Blanche vai dizer algumas palavras e aí o Cash vai falar. Então eu acho que podemos responder algumas perguntas. Eu quero agradecer à primeira-dama, que foi uma experiência, claro, traumática também para ela. Muitas coisas aconteceram muito rápido, mas o tempo de resposta foi realmente incrível. E nós iremos reagendar, nós iremos fazer de novo. Nós não vamos deixar ninguém amedrontar nossa sociedade, não vamos ficar cancelando as coisas. Nós queríamos fazer o jantar ficar de pé, mas eu tentei muito, eu briguei com a polícia para ficar ali e fazer o jantar. Mas falaram que era protocolo de segurança, porque tinha muita coisa acontecendo e não sabiam se poderia ser só um atirador isolado ou se havia mais pessoas envolvidas nisso. Mas agora tudo está sob controle. Quero agradecer muito a todos. E Todd Blanche, a Procurador-Geral dos Estados Unidos, vai falar. A gente vai ali o Cash Patel, também à esquerda da imagem, e a direita. Então tá aí a fala do Trump e o jantar aí que ia acontecer
vai ser reagendado daqui a 30 dias. Uma coisa que ele falou que ele queria dar continuidade no momento, não era louvável que isso acontecesse, porque poderia haver mais algum atirador ali. O cara que fez isso pode não estar sozinho. O que já deve tirar da lição disso aí é o seguinte: o mal sempre vai mostrar a sua escarapuça, mas a gente que preza pelo bem, que quer viver uma vida correta, a gente não pode parar, não pode retroceder, tem que continuar marchando adiante. E precisamos de ter líderes fortes que tenham a coragem de tomar a decisão correta e parar o mal nesse momento. Nós não podemos continuar tendo líderes como nós temos no Brasil hoje, o presidente amarrado, apoiando terroristas, fazendo perseguição política, ajudando a matar opositores na cadeia, como no caso do Clesão e mais 8 pessoas do 8 de janeiro, prendendo dona de casa, prendendo pessoa que está rezando, pessoas que estão orando, enxergando o brasileiro que tem amor pela pátria, que gosta de usar a bandeira do Brasil como inimigo. Não podemos continuar tendo líderes desse perfil. Então, peço aí, você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe e vamos ajudar aí para a gente conseguir ordem ao meio ao caos aí.